Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Paulo do Pico, Excelentíssimo Sr. Presidente do Clube Naval de São Paulo do Pico, Excelentíssimo Sr. Capitão do Porto da Horta, Excelentíssimo Sr. Coordenador do Desporto do Pico, Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Geral do Clube Naval de São Paulo do Pico, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Fiscal de São Paulo do Pico, caros amigos, caras amigas, autoridades marítimas, presentes e civis, pedi-me o Rui, meu amigo, que dissesse aqui umas breves palavras sobre este momento. Tive para escrever, depois desisti da escrita e quero aqui deixar-vos apenas uma forma impressiva, mais emotiva e mais impressiva do que técnica, qual é a minha relação e qual é a relação da Comissão Consultiva do Património Balear Regional, do Museu do Pico, da Direção Regional da Cultura, para com este Clube Naval, que é uma referência incontornável no panorama dos clubes navais dos Açores. Diria primeiro que triste do povo, pobre do povo que não se revisita, que não se celebra, que não se comemora, porque não se revisitando nem se revendo no passado, não descobre o caminho do presente, nem pode projetar as dinâmicas do futuro. Temos muitas vezes a ideia de que o passado é coisa morta, que o passado não tem validade na vida dos homens, mas o passado é um problema decisivo das comunidades e é um elemento decisivo que ancora, que sustenta, que dinamiza e alimenta o presente e o futuro. Nessa perspectiva, revisitar o passado é um exercício não só histórico, na perspectiva que se esgota aqui, mas é sempre um exercício que, se celebrando aqui, hoje e agora, dinamiza e impulsiona as dinâmicas do presente e as dinâmicas do futuro. São Roque do Pico foi, do ponto de vista industrial e fabril, o maior complexo pescatório dos Açores. Aqui ao lado, não é por acaso que este clube naval está aqui. Este clube naval está aqui, tem a dimensão que tem a projeção que tem a imagem que tem o prestígio que possui e goza, reconhecidamente justo, porque tem junto de si a imagem de marca do conceito, na minha humilde e modesta perspectiva, e tem aqui junto a si o maior complexo pescatório, fabril e industrial dos Açores, que é a fábrica Armações Baleeiras Reunidas, comumente conhecida como Fábrica da Baleia do Cais do Pico. É, portanto, desse casamento feliz, interativo, que se estimula reciprocamente, com ganhos e proveitos para ambos, que este clube se afirma como uma imagem de marca e uma imagem genial do conselho e da ilha. Em tertúlias e em conversas em que me encontro muitas vezes, costuma-se dizer que o Clube Naval São Roque do Pico é o paradigma, é o modelo da sustentabilidade, da capacidade de sobreviver sem aquela subsistência que é muito típica em instituições muito frágeis como as nossas, a maior parte das juntas dos clubes navais, dos clubes náuticos, das entidades que têm património baleeiro, vivem com muitas dificuldades e não têm a capacidade que vocês aqui muito bem e no passado geraram e criaram. Foi criar um clube que fosse capaz, com estas estruturas dignificadas aqui, capaz de ter alguma capacidade de gerar proveitos e ter uma autossustentabilidada e uma capacidade reprodutiva do ponto de vista financeiro, que é particular desta instituição e não é comum noutras instituições. Eu trabalhei ao longo do tempo com muitas pessoas que estão aqui. Todas as pessoas, ao longo do tempo, de forma mais anónima ou menos anónima, foram fazendo este Clube Naval de São Roque do Pico. Seria muito complexo e muito difícil e até perigoso identificar todos aqueles, ou elencar todos aqueles que ao longo de 25 anos, trata-se de 25 anos, um quarto de século, bodas de prata, é muito difícil
fazer essa elencagem com justiça de todos aqueles que, de forma mais anónima, ou mais relevante, mais coletiva, ou mais explícita, foram construindo e edificando este emblema de referência do Conselho e de referência da ilha. Penso que nesta altura em que se revisita a memória e que se exercita o imaginário cultural, o imaginário social e a memória histórica, repescando e rememorando o passado, que não se deve esquecer o presente, que está aqui simbolizado no Rui, nas pessoas que com ele estão a trabalhar na construção permanente desta instituição, mas dos pais fundadores que, num tempo também difícil, num tempo também complexo, foram capazes de pôr de pé um projeto desta envergadura. Portanto, sem bairrismos, sem tensões, sem conflitos, porque eles fazem parte da vida e fazem parte dos Açores e das vivências dos açorianos, não podemos fugir a eles, sempre fizeram, talvez não de sempre fazer. Eu sempre olhei para este clube naval como uma referência. E sempre que falo dele e que ouço falar dele, falamos dele como uma referência de gestão e uma referência de solidez de quem foi capaz de pôr de pé uma organização que, estando no espaço público e podendo usufruir dos apoios públicos, porque a eles têm direito, não se reduziu a esse espaço de dependência, mas criou dinâmicas próprias de sustentabilidade e de revigoração. Eu quero aproveitar, porque já o fiz uma vez publicamente, e o instinto diz-me que o posso fazer de novo. Está aqui um homem que eu publicamente, numa entrevista que fiz uma vez, disse que devíamos a continuidade da fábrica a essa pessoa. A fábrica como estrutura museológica e estrutura de memória. Sabendo que não vou ter mais oportunidade para isso, sabendo que não estarei aqui nos 50 anos, mesmo que estivesse em condições de ser convidado, talvez não estivesse. E, portanto, vou aproveitar esta oportunidade que tenho, não terei talvez outra, de referir que aquilo que hoje é o espaço público de referência do Concelho de São Roque e da Vila de São Roque do Pico, que é esta praça, que é uma das maiores praças dos Açores, junto ao mar. E que este edifício, incompleto como museu, imperfeito, com muitas impurezas, em processo de construção e de permanente reconstrução, queremos que ele seja melhor museu, mais museu, e há de ser. Mas este espaço museológico, do meu ponto de vista, marca o espírito deste lugar. Referencia este lugar no contexto cultural, no contexto patrimonial e no contexto turístico da Ilha do Pico. É a sua imagem de marca, por mais voltas que a gente dê. E teve a felicidade de, junto deste espaço, fortemente iconográfico, ter nascido um outro espaço profundamente identificador e identitário, que é o Clube Naval São Roque do Pico. Nós não teríamos esta dinâmica, nem teríamos esta realidade, se não houvesse alguém, no passado, que em vez de transformar este espaço num armazém do Porto Comercial São Roque do Pico, ou numa estrutura adjacente que apoiasse a dinâmica portuária e comercial desta zona histórica e emblemática desta vila, esse homem foi o engenheiro Eugênio Leal. E porque a história não deve ser ingrata? Os tempos mudam, os homens passam, foi aqui dito, e todos continuam a fazer o seu melhor. Mas a história muitas vezes é ingrata e faz silêncios e cria espaços de mudez, de silenciamento. E nós, aqueles que se ocupam da memória, como eu, modestamente, devem trazer ao espaço da modernidade e ao espaço da contemporaneidade e do momento atual esses homens
Esses homens não podem ficar silenciados na mudez do tempo, como se tivessem sido peças descartáveis que foram válidas num tempo e hoje já não podem ser e são esquecidas. Nele, do meu ponto de vista, a ele se deve aquele espaço emblemático desta ilha, desta região e deste concelho, e a todos aqueles que eu sei, que são muitos, já alguns estão aqui, que com ele congregaram apaixonadamente essas dinâmicas, o Presidente da Câmara da altura e outras figuras que eu aqui estou vendo, não tenho medo de as referir, por medo de pecar por injustiça, a todos eles abraço e reconheço que foram esses visionários, esses apaixonados, que preservaram a memória baleeira. A memória baleeira que é disputada hoje, fortemente disputada nos Açores, que era uma coisa que à partida não geraria muita atratividade, não seria um fator de alavancamento económico e social e turístico, não se previa, mas que deu certo. E por ter dado certo, é algo que já o Pico tem e quer desenvolver, mas que outras ilhas, outros espaços insulares, percebendo a força deste tema e a capacidade deste imaginário e desta memória social, histórica e coletiva, se mobilizam para recuperar. Portanto, é nesta perspectiva que eu quero agradecer ao meu amigo enfermeiro Rui, a quem devo muito. Quero também publicamente agradecer o que ele fez por mim, na altura da morte da minha mãe. Ele foi um homem muito especial. Não posso explicar porquê, mas eu tenho no coração porque ele foi muito especial, num momento muito especial da minha vida. Para ti, Rui, agradeço publicamente o que fizeste por minha mãe e agradeço o que fazes por este clube, com as forças que tens e que podes, porque é muito difícil num tempo muito difícil e muito complexo. Não vou alongar, peço desculpa por ter-me alongado, se calhar mais do que previa. A todos, muito obrigado. Viva o Carnaval de São Roque do Pico. Viva o Conselho de São Roque do Pico. Viva o Pico. Muito obrigado.